Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo de número 3. O tema central que nós consideramos neste capítulo, o amor de Deus alcança até mesmo aqueles que a ele se opõem. Havia no Sinédrio 71 membros do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o nosso Supremo Tribunal. Ele tinha autonomia para julgar questões civis, religiosas, mas ele não tinha a capacidade de mandar matar uma pessoa condenada. Isso caberia ao rei ou ao governador. Mas existia lá no Sinédrio um fariseu chamado Nicodemos. Este homem, ele ouviu falar de Jesus e ele viu que Jesus andava fazendo. E chamou a atenção de Nicodemos. Nicodemos, para não ser visto, ele vai até Jesus à noite. Ele tem um encontro com Jesus. Ele quer conhecer Jesus melhor. Aquilo que Jesus estava fazendo, ele entende que se não fosse da parte de Deus, não tinha como Jesus fazer aquilo se não tivesse uma comunhão com Deus. E ele chega até Jesus e diz que o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entende. O que é nascer de novo? Eu tenho que, porventura, entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus, ele buscava elementos da natureza para explicar o reino de Deus. Jesus falava de coisas que todos conheciam. E aquele que não se dá água e do Espírito não verá o reino de Deus. Jesus está dizendo que tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Mas o que é nascer de novo? Jesus está dizendo que aquele que não se converter, aquele que não tiver, que não receber o Espírito de Deus dentro do espírito humano, o nosso espírito humano recebe o Espírito Santo. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele que não for batizado com o Espírito Santo, esse não verá o reino de Deus. Nicodemos não entende o que Jesus está falando. Porque Jesus vai dizer que ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu. Mas o que é que Jesus quer dizer com isso? Quando nós nascemos, todos nós nascemos pecadores. Todos nós, sem exceção. Uma criança nasce pecadora, sim, o pecado é herdado. O pecado dela só leva à condenação quando ela tem consciência. E quando ela não tiver consciência do pecado, ela é um anjo. Daí nós dizemos que quando a pessoa ela tem consciência do pecado, ela precisa nascer de novo, ela precisa ser regenerada pelo Espírito Santo. E no momento que nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que entra em nós, no nosso espírito humano, nós chamamos isso de primeira ressurreição, que ela é espiritual. E aqueles que têm a primeira ressurreição não terão a segunda morte, que é a morte eterna. Mas também nós vamos ter uma primeira morte, que é a física. Todos nós vamos morrer se Jesus não voltar até a volta de Jesus. Se ele não voltasse à nossa morte, nós vamos morrer fisicamente. Mas nós vamos saber que Jesus também vai voltar, vai ter uma segunda ressurreição geral, que ela é física. E que, quando Jesus voltar, aqueles que não tiveram a primeira ressurreição, que não foram convertidas, terão a morte eterna.
serão lançados no lago de fogo por toda a eternidade. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Mas Nicodemos ele não vai entender isso. Nicodemos vai entender isso lá quando Jesus morreu e ele foi ser sepultado, e ele, juntamente com Zé de Arimateia, ele compra vários quilos de um perfume para o enterro de Jesus, para o sepultamento de Jesus, juntamente com Zé de Arimateia, que levou os lençóis. E nós cremos que nesse momento os dois, Zé de Arimateia e Nicodemos, eles acreditaram em Jesus, creram em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Mas Jesus ele vai falar, continuando esse capítulo, a missão do Filho. O que acontece com quem acredita em Jesus? Nós temos o versículo mais conhecido da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo está dizendo uma coisa interessante. Que Jesus veio morrer por todos. Jesus não veio morrer pelos eleitos que ele escolheu. Jesus veio morrer por aqueles que crerem nele. Jesus veio morrer por todos. E aquele que crê em Jesus, aquele que ouvir a palavra de Deus, e que o Espírito Santo fizer obra regeneradora na vida deles, eles terão a vida eterna. Então, eleitos de Deus são aqueles que creem em Jesus, que vão crer em Jesus. E ele diz aqui, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio trazer tudo isso para nós, meus irmãos. Mas João Batista ele volta a dar um outro testemunho de Jesus, já no final desse capítulo. E João responde, o homem não pode perceber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou o Cristo. João está dizendo, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Porque continuaram perguntando a João, você é o Messias? Não, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Mas fui enviado como precursor. Eu abri o caminho para que Jesus viesse fazer a obra. Eu fiz o batismo de arrependimento. Convém que Jesus cresça e eu diminua. Não há nenhum problema nisso. E assim acontece conosco. Que nós venhamos a diminuir e Jesus crescer em nós. É assim que acontece. E ele conclui esse capítulo dizendo que por isso, quem vê no Filho, quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós sabemos que quem crê no Filho terá a vida eterna. E para crer no Filho, tem que ser regenerada, tem que receber o Espírito Santo, tem que ser convertido. Que Deus continue nos abençoando.